texto que se encontra no livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler os versos iniciais, os versos iniciais desse capítulo. Êxodo 20, o texto deve estar projetado aí já. Êxodo 20, os versos de número 1 até o 6, tá? Êxodo 20, 1 até o 6. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Até aí. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te nesta noite pela tua palavra que é viva, que é infalível e eficaz. A tua palavra que nos alimenta, que nos revigora e que nos restaura. A tua palavra que mata a nossa sede. A tua palavra que nos dirige e nos ilumina o nosso caminho como uma luz, uma lâmpada para os nossos pés, uma guia, uma bússola para o nosso caminho, e ela é apta para estar nos dando sabedoria, discernimento em todas as questões da vida. Senhor, que a tua doce, santa, gloriosa palavra nesta noite cumpra a finalidade para a qual ela está proposta, e venha trazer aos corações paz, edificação, venha trazer libertação, venha trazer cura, venha trazer crescimento, amadurecimento pela tua palavra, Pai. É o que nós oramos, e desde já agradecendo, repreendendo todas as forças ocultas das trevas, as forças ocultas do mal, que tentam tirar a nossa atenção, que tentam desviar a nossa atenção, que tentam trazer algum tipo de impedimento para que a tua boa semente não caia nos corações e venha gerar frutos. Nós desde já abençoamos as famílias, repreendemos todo o mal, declaramos a tua bênção sobre cada vida, e enquanto a tua palavra é pregada, que as vidas, as almas, os corações, os corpos físicos estejam sendo curados em todas as áreas, emocional, espiritual, física, dando restauração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um relato nesta noite, pois o tema que nós vamos tratar aqui é sobre quebra de maldições. O tema que tem gerado polêmica e causou muita polêmica mesmo lá pela década de 80, 90, e hoje, vez por outra, ainda suscita algumas questões esse tema chamado quebra de maldições. Existe maldição, é necessário quebrá-las, como proceder? Sou eu fruto de alguma maldição familiar, de algum antepassado meu? Qual a verdade bíblica sobre maldições? Eu gostaria de ler um texto com vocês, que fala da descendência de 2 homens que viveram em séculos passados. O nome de um homem, Jonathan Edwards, e o outro era Max Jukes. Jonathan Edwards foi um pregador muito abençoado,
No século XIX, nos Estados Unidos, esse homem ele ganhou muitas almas para Cristo. Ele era um homem piedoso, um pregador consagrado, filho e neto de pastores. Tinha uma mãe muito dedicada que o criou nos caminhos do Senhor. E lendo o relato da vida desse homem chamado Jonathan Edwards e da descendência que ele deixou, nós vemos que foi realmente uma descendência frutífera. Já um outro contemporâneo dele, chamado Max Jukes, ele não deixou uma descendência abençoada. Era um homem ímpio, era um homem ateu, era um homem de vícios, de maus costumes, e deixou uma geração que não trouxe um bom exemplo, um bom legado para a sociedade. Eu gostaria de ler esse relato. Jonathan Edwards nasceu em 1703, nos Estados Unidos. Ele era o único filho homem entre 10 filhas. Seu pai era pastor, sua mãe, uma serva de Deus consagrada, e ele também era neto de pastor. Diz a biografia de Jonathan Edwards que ele com a sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. E apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar às 4h30 da manhã, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas, reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos seus filhos. Vocês veem que era um homem que acordava às 4h30 da manhã, lia e escrevia em sua biblioteca, fazia viagens, reuniões administrativas, mas ele fazia questão de dedicar muito tempo aos seus filhos. Eu estou fazendo questão de ler com detalhes, dar ênfase nesses detalhes, que vocês vão ver mais para frente como é que foi a geração desse homem. Então, olha, apesar de sua vida agitada, Jonathan Edwards se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente ensinando ou lhes ensinando princípios cristãos. Então esse homem de vida agitada, ele fazia questão de passar pelo menos 1 hora com seus filhos e ensinando princípios da Bíblia. Se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse. Sem dúvida, Jonathan Edwards deixou um importante legado aos seus filhos, assim como seu avô havia deixado para seu pai e seu pai para ele. O dicionário Aurélio nos diz que legado é um valor previamente determinado, ou objetos previamente individuados, que alguém deixa a outro. Então, legado é algo que uma pessoa deixa para outra, de algum valor, pode ser objeto, pode ser dinheiro, pode ser terras, é um legado. E o principal legado que Jonathan Edwards deixou aos seus filhos foram os seus princípios cristãos. Então, se o legado é algo de valor que nós deixamos aos nossos filhos, o maior e principal legado que nós podemos deixar a eles e devemos deixar é um caráter cristão, exemplos de vida, ensinamentos preciosos que eles vão levar para a vida toda. Preste atenção no que acontece depois. Recentemente, um estudante chamado Benjamin Warfield de Princeton, ele encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Então, recentemente, um estudante, ele teve essa curiosidade, conhecendo a vida de Jonathan Edwards, ele quis saber o que aconteceu com os descendentes desse homem. E ele pesquisou entre 1.394 descendentes desse homem, para saber o que tinha acontecido aos seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. O que aconteceu com a descendência, a geração daquele homem piedoso, que dedicava 1 hora de seu dia para ensinar princípios cristãos para os seus filhos. Olha o que aconteceu.
Esse estudante descobriu que dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. Entre os descendentes de Jonathan Edwards, haviam 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque, um chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, 80 ocuparam altos funcionários, ou 80 ocuparam altos cargos no funcionalismo público, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Agora, o detalhe: os descendentes de Jonathan Edwards não custaram um centavo sequer ao governo, ao Estado americano. Não deram nenhuma despesa ao governo americano, nenhum dos descendentes de Jonathan Edwards. Agora, preste atenção, por outro lado, esse mesmo estudante, conhecendo a vida de Max Jukes, que era aquele ateu, aquele homem ímpio que vivia na mesma época de Jonathan Edwards, ele teve a curiosidade de pesquisar também os descendentes da família desse homem, Max Jukes, um famoso ateu, contemporâneo a Jonathan Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. Então, além dele ser ateu, ímpio, ele ainda atacava e criticava as pregações, o modo de vida que levava Jonathan Edwards. Olha o que aconteceu. Max Jukes, o ateu, ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Então, assim como Jonathan Edwards deixou um bom legado para os seus descendentes, Max Jukes, o ateu, também deixou um bom legado, deixou um legado para os seus descendentes, só que não foi um bom legado, porque ele tinha uma vida cheia de vícios, ele tinha uma vida cheia de maus costumes, ele tinha uma vida desregrada, ele não tinha virtudes, ele só passou para os seus filhos, netos, bisnetos, péssimos exemplos. Olha o que aconteceu com os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que de todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes, que esse estudante pesquisou, custaram ao Estado $1.250.000. Olha a despesa que a descendência desse homem causou ao Estado: $1.250.000. Depois, os sociólogos modernos, aquelas pessoas que criticam o cristianismo, querem banir o cristianismo da sociedade. Muitas vezes querem até impedir que o ensino religioso seja praticado nas escolas, querem impedir que nós venhamos transmitir o Evangelho aos nossos filhos. Vocês viram aqui? Eu creio que isso aqui deveria ser lido nos congressos, deveria ser lido nas câmaras onde se decidem as leis, para eles verem. O Evangelho é um benefício para a sociedade. O Evangelho deveria ser apoiado. O Evangelho deveria ser praticado e não combatido.
Porque o Evangelho só traz benefício para a sociedade. Quanto mais a sociedade for evangelizada, quanto mais a Bíblia for ensinada para a nossa sociedade, menos criminosos, menos bandidos, menos traficantes, menos viciados, menos prostitutas, menos pessoas do mal vão existir na sociedade. Por outro lado, pessoas de bem vão se multiplicar. Imagine se toda a sociedade, todo mundo fosse cristão, tivesse princípios cristãos, seguíssemos os ensinamentos da Bíblia. Nós viveríamos num mundo que seria um paraíso na terra. Vocês viram aqui o resultado de duas descendências. Uma de um homem piedoso, consagrado, homem de Deus, e a outra descendência de um homem ímpio, ateu, que não transmitiu bons valores aos seus filhos. Agora fica uma questão para nós. Esses descendentes de Jonathan Edwards foram abençoados através dessa palavra que nós acabamos de ler? Qual foi a palavra que nós acabamos de ler inicialmente? Que Deus, Ele visita a maldade dos pais nos filhos, até qual geração? Porque eu sou um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Muito bem, daqueles que me desprezam. Mas por outro lado, trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então a pergunta que fica para nós: será que esses descendentes de Max Jukes, eles tiveram essa vida que nós acabamos de relatar porque eles herdaram a maldição de seus pais, e os de Jonathan Edwards herdaram as bênçãos? O comportamento, a psicologia trata esse tema. Se o comportamento é algo herdado, é algo que vem da genética, ou se é algo adquirido pelo ambiente que a pessoa vive. Não tem essa discussão, pastora Sandra, a nossa psicóloga? Esses dias nós estávamos comentando sobre isso. O comportamento de uma pessoa, as atitudes de uma pessoa, é algo herdado, é algo que vem da genética, é algo transmitido pelo nascimento, é algo inato, ou é algo que a pessoa aprende no seu ambiente? Talvez vocês já tiveram a curiosidade de ver pessoas, irmãos de uma mesma família, que um segue um caminho direitinho, se torna uma pessoa do bem, e outro vai pelo caminho oposto. Às vezes se torna um delinquente, uma pessoa do mal, sendo os dois do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados no mesmo ambiente. Vocês já perceberam isso? Então fica essas questões para nós levantarmos. É isso que nós vamos pensar juntos nesta noite. A maldição se transmite de pai para filho, ou ela é fruto das nossas ações, consequência dos nossos atos? Ou seja, mesmo que eu não queira, que eu pratique as coisas certas, eu herdei maldição dos meus pais, eu tenho que ser maldito, eu tenho que levar uma vida errada? Como que é isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiramente nós vamos analisar esse texto que nós acabamos de ler. O Senhor falando que Ele é um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse texto que nós acabamos de ler se encontra no chamado texto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que nós temos estudado aqui aos domingos pela manhã, nós temos estudado a Bíblia, e nós temos ensinado o seguinte: os 10 mandamentos são para nós praticarmos hoje, ou não mais precisamos praticar os 10 mandamentos, porque Jesus veio, cumpriu toda a lei por nós, e hoje nós somos livres de cumprir qualquer mandamento. Aliás,
A nossa irmã judia Cristina Jansen sabe melhor que eu, são 613 entre regras, mandamentos, leis cerimonialísticas do povo judeu. 613. Imagine você saber, conhecer, entender esses 613 mandamentos, leis, decretos, rituais para você os cumprir. Seria muito difícil. Jesus o que veio fazer? Ele veio simplesmente resumir a lei para nós, ele veio simplesmente simplificar as coisas para nós. Então ele disse assim: olha, se você quer cumprir todos os mandamentos, obedeça ao seguinte critério: ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Fazendo assim você estará cumprindo toda a lei. Porque toda a lei é baseada nisso, é no amor. Baseada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Então não tem como eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu semelhante como a mim mesmo e não cumprir os mandamentos de Deus. Está tudo resumido nesses dois maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora a questão é, mesmo eu amando a Deus, mesmo eu seguindo os seus mandamentos, mesmo eu sendo obediente a eles, meu pai, minha mãe tiveram uma vida maldita. Exemplo, graças a Deus meus pais foram piedosos, deixaram um bom legado também para mim. Mas suponhamos que eu procurasse fazer as coisas certinhas, mas eu carrego uma sina, que meu pai foi alcoólatra, minha mãe levou uma vida errada, eu tenho que carregar a maldição deles na minha vida. E outra, me amaldiçoaram, lançaram palavras de maldição sobre mim. Será que eu tenho que levar uma vida maldita ou não? Tem um texto lá no Antigo Testamento que é bem interessante. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Olha só que coisa interessante. Eu separei esse texto aqui. Ezequiel 18, 2. Diz assim. Eu esqueci de trazer um pouquinho d'água. Se alguém, por favor, quiser fazer essa gentileza, agradeceria. Muito. Olha só, Ezequiel 18, 1 e 2, diz assim: esta palavra veio a mim, o que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Aí o 3 diz: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não mais citarão, obrigado, não mais citarão esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel? Está dizendo: olha, vocês, povo de Israel, têm o costume de repetir sempre esse provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. O povo de Israel tinha por hábito citar provérbios, que nem muitas vezes, eu acho interessante, o povo do norte, eles têm muitos provérbios. Às vezes eu fico examinando, observando a cultura e analisando alguns provérbios, dizeres. A nossa irmã Matilde, às vezes eu dou bastante risadas com ela, porque eu aprendo alguns provérbios com a senhora, eu aprendo algumas frases interessantes que são ditas lá no norte. E assim como o povo do norte, o povo de Israel também tinha esse costume de criar provérbios, dizeres, frases, né? E uma das frases que o povo de Israel costumava dizer é essa: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que ficaram embotados, amarrados. Sabe quando você come uma fruta verde, você fica com a boca amarrada? Sensação meio ruim, né? Parece que vai prender até a garganta. Então, eles diziam esse provérbio: os pais comeram uvas verdes, mas quem ficou com os dentes embotados foram os filhos.
Aí Deus repreende o povo de Israel e diz assim: olha, vocês nunca mais repitam esse provérbio, porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a alma que pecar, essa é que morrerá. A alma que pecar, esta é que sofrerá as consequências do seu pecado. Nesse texto dito ali no Antigo Testamento, Deus já deixou claro, muito claro, que a responsabilidade nossa, a responsabilidade de cada um é individual. Não adianta eu querer dar uma desculpa: olha, eu sou assim porque meus pais pecaram, eu levo essa vida assim porque é uma sina que eu tenho que carregar, porque meu pai era assim, eu tenho que ser assim. Senão nós vamos cair naquele velho lema Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. A pessoa acha que ela tem que carregar uma maldição, uma sina. Ela fala: olha, meu tataravô foi assim, meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, e tem que ser assim comigo. Será? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo nessa noite. Será que eu tenho que ser igual aos meus antepassados ou não? Outro texto que nós vamos ler. Mas vamos analisar um pouquinho esse texto que nós falamos, dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus, Ele disse: eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas abençoo até 1000 gerações aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Será que tem alguma contradição entre os dois textos que nós acabamos de ler? Ou não? Não, a Bíblia não tem contradição. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: todo pecado, toda atitude errada tem uma consequência. Toda semente que nós plantamos gera um fruto. Gálatas 6,3 explica bem isso. Que de tudo que nós plantamos, nós colhemos. É impossível nós fugirmos da regra da semeadura e da colheita, porque é uma regra que não falha. Tudo que nós plantamos nessa vida, nós colhemos. Muitas vezes, os nossos filhos vão colher por aquilo que nós plantamos, seja bom ou seja mal. É verdade ou não é? Se eu plantar coisas ruins na minha vida, eu posso estar gerando uma colheita ruim, não só para mim, como para os meus descendentes. É algo natural. Mas não está dizendo que eu tenho que ser o que meus pais foram, ou que eu sou automaticamente abençoado por aquilo que meus pais fizeram ou foram. Porque assim, como se os meus pais plantassem algo ruim, mas só que eu decidi plantar algo bom, eu estou quebrando aquela cadeia. E se da mesma forma meus pais plantaram coisas